Às vezes, não por uma guerra, nem por uma revolução, mas por uma decisão silenciosa, tomada às pressas, em uma sala fechada. No início do século XIX, o Brasil deixou de ser apenas uma colônia por causa de uma escolha que durou cerca de 5 minutos. Naquele momento, Portugal vivia uma de suas maiores crises. A Europa estava em convulsão. Um poderoso exército avançava, derrubando reis, ocupando territórios e impondo sua vontade. Portugal, pequeno e estrategicamente frágil, estava na rota desse avanço. O príncipe regente governava em nome de sua mãe, afastada por problemas de saúde. Ele sabia que não tinha forças militares suficientes para resistir. Sabia também que ficar significava perder o trono, a liberdade e talvez a própria vida. Enquanto tropas inimigas se aproximavam, ministros discutiam opções. O clima era de urgência. Cada notícia que chegava tornava a situação mais grave. Enfrentar o inimigo significava derrota quase certa. Negociar significava submissão. Havia, no entanto, uma terceira opção. Radicalismo. Arriscada. Nunca tentada antes. Transferir toda a corte portuguesa para o outro lado do oceano. Levar o governo, a administração e a família real para o Brasil. A ideia parecia absurda. Nenhuma monarquia europeia havia feito algo parecido. Transformar uma colônia na sede de um império era algo impensável para os padrões da época. Mas o tempo acabou. As tropas se aproximavam rapidamente. Não havia mais espaço para longas discussões. Em poucos minutos, a decisão foi tomada. A corte iria partir. Não apenas o príncipe, mas ministros, funcionários, documentos, tesouros e toda a estrutura do Estado. Navios foram preparados às pressas. A notícia se espalhou entre nobres e servidores. O porto se encheu de gente, caixas, móveis e arquivos. A viagem foi longa, difícil e marcada por improvisos. Mas, apesar das dificuldades, a corte chegou ao Brasil. E é aqui que tudo muda. De um dia para o outro, o Brasil deixou de ser apenas uma colônia distante. Passou a abrigar o centro do poder português. Decisões que antes levavam meses para atravessar o oceano agora eram tomadas em solo brasileiro. Portos foram abertos ao comércio internacional. A imprensa, antes proibida, passou a existir. Instituições foram criadas para atender às necessidades de um governo que agora estava presente. A cidade que recebeu a corte precisou se adaptar rapidamente. Ruas foram transformadas. Casas simples se tornaram residências oficiais. A presença do governo impulsionou economia, cultura e infraestrutura. O Brasil passou a ter um peso político que jamais havia tido. Aquela decisão, tomada sob pressão e em questão de minutos, mudou completamente a relação entre Portugal e Brasil. Mudou também o rumo da história brasileira. Sem essa escolha, o Brasil talvez tivesse seguido um caminho muito diferente. Talvez a independência não tivesse ocorrido da mesma forma. Talvez o país tivesse se fragmentado, como aconteceu em outras partes da América. O clímax dessa história não está em uma batalha. Está no silêncio de uma sala, no peso de uma escolha rápida, feita para salvar um trono, mas que acabou transformando uma nação inteira. Uma decisão pensada para preservar o poder de poucos acabou criando oportunidades para milhões. Criou bases administrativas, econômicas e políticas que moldaram o Brasil moderno. Essa história nos ensina que grandes transformações nem sempre nascem de planos longos e perfeitos. Às vezes, nascem do medo, da urgência e da necessidade de agir. E mesmo decisões tomadas para sobreviver podem gerar consequências muito maiores do que se imagina. Se você gosta de histórias reais que mostram como pequenos momentos mudam tudo, considere se inscrever no canal. Aqui, a realidade sempre consegue ser mais surpreendente do que qualquer ficção.